3, capítulo 4, lemos os versículos 1 até o versículo de número 12. Essa carta de Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreve, embora ela aqui na sequência dos livros, parece que é a 8ª carta, mas essa carta foi a primeira que Paulo escreve. Escreveu no livro no ano 52 depois de Cristo. Essa carta vem trazer recomendações para o povo de Deus na igreja em Tessalônica. Esses 5 capítulos que tem, do capítulo 1 ao 3, fala sobre a alegria e a firmeza na fé. Mas no capítulo 4 e 5, nos capítulos 4 e 5, fala sobre exortações e recomendações para o povo. E aí você observa o apóstolo falando de maneira bem assuntosa para o seu povo, para o povo de Deus ali em Tessalônica. E nesse trecho que nós lemos, ele trata sobre a santidade, o amor fraternal e ao trabalho. Em quase todas as cartas que Paulo escreve, um apelo muito forte acerca da santificação. Não só Paulo, João também, Tiago, os apóstolos escrevem muito acerca da santificação, porque a santificação é algo essencial para que o crente ele alcance o céu, para que ele esteja preparado para ir para a glória. Então, em nossos cultos doutrinários, como em diversos outros cultos, até mesmo culto aos domingos, culto mais aberto ao público externo, então vocês vão ver muito falar sobre santificação. E é um assunto que me parece que não se esgota na igreja. Quanto mais a gente prega, mais Deus vai trazendo mais palavras acerca disso, mais mensagens acerca disso para o povo. Porque o que Deus quer é que seu povo seja santo como Ele é santo. Como está escrito, como é santo aquele que te chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Jesus. E no versículo 1, o apóstolo já vem falando, aos tessalônicos. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos. Olha, rogar e exortar. Aqui os irmãos veem, que cada uma dessas palavras tem um significado muito poderoso. Rogar é você pedir insistentemente, suplicar. Então o apóstolo aqui ele roga aos irmãos na igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica é formada por maior parte de pessoas gentios. Quem eram os gentios? Povos não israelitas, não judeus. Então esses povos eram considerados gentios. Então ele chama essa igreja tessalônica para que o povo se voltasse para Deus. Rogamos, pedimos, suplicamos e exortamos. E o que é exortar? Estimular, aconselhar, persuadir. Isso aí é exortar. Então ele também não só roga, como exorta ao povo a quê? Que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Então ele exortava para que o povo andasse conforme as orientações de Paulo, as orientações dos apóstolos. Glória a Jesus. Irmãos, percebem o teor profundo desse versículo aqui? Irmãos, em Tessalônica, eu vos rogo, eu suplico. Irmãos, em Tessalônica, eu vos exorto para que andeis conforme nós temos te orientado. Aleluia. Significa dizer que aquele povo estava fugindo das orientações de Paulo acerca da doutrina da palavra de Deus. Porque eles pregavam a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam essa doutrina de Deus.
andaram com Jesus, receberam do Senhor uma doutrina e agora eles transmitem essa doutrina para a igreja. Aleluia. E aí agora ele exorta esse povo para que andassem conforme as orientações, porque o povo tinha dificuldade em se manter andando conforme a doutrina dos apóstolos. E ainda hoje você vai encontrar muitas igrejas, muitos cristãos que têm dificuldade em andar segundo a doutrina. Aleluia. E nós não nos cansamos de pregar essa doutrina, porque nós sabemos que Deus, aleluia, é aquele que vem convencer, através do seu Santo Espírito, o homem do pecado e traz ao arrependimento. Glória a Jesus. Mas o que nós temos que fazer é falar sobre a palavra, é ensinar a palavra de Deus, para que o povo ande segundo o que Deus tem para o seu povo, segundo o que Deus nos recomenda, nos orienta. E aí tem um motivo para que fizessem isso. Olha, para que continueis a progredir. Aleluia. Cada vez mais. Então, progredir é você avançar, é você crescer. Só cresce quem anda de acordo com a doutrina que é ensinada. Engana-se aquele crente que pensa que vai crescer sem seguir a doutrina. Me parece que alguns se iludem, achando que pelo talento, pela capacitação que adquiriu estudando, vai conseguir progredir. Para Deus, aleluia, para Deus mais vale aquele que anda tem uma vida consagrada aos seus pés. Deus procura, irmãos, aqueles que andam segundo a sua doutrina. Não adianta nós nos capacitarmos, aprendermos a fazer, a trabalhar, a administrar, aprendermos a fazer, quem sabe, muitas coisas bonitas, se não andarmos de acordo com a doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Deus, muitas vezes, irmãos, o que Deus mais vê no homem é o caráter cristão. Glória a Jesus. E aí você vai observar o sucesso de muitos líderes espirituais. E alguns parecem que confundem o que é o sucesso espiritual, de um líder espiritual. O sucesso de um líder espiritual é ele cumprir os desígnios de Deus para a sua vida. Muitas vezes, alguns têm igrejas grandes, tem obras que chamam a atenção pela riqueza, aleluia. Mas Deus também olha para aqueles que têm uma igreja pequena, está com uma obra pequena, mas que tem um caráter cristão diante de Deus. Um caráter abençoado, uma vida íntegra diante de Deus. O que nós temos que buscar é sermos íntegros diante do Senhor. Não importa se você é apenas alguém que vem aqui só para apagar aquela luz e acender. Você é alguém que vem simplesmente colocar água aqui. Simplesmente você faz um trabalho que ninguém está vendo o seu trabalho. Mas se você é íntegro diante de Deus, o Senhor te recompensa. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós temos que progredir espiritualmente. Temos que progredir com Deus. Mas se andarmos na doutrina, não esqueçamos da doutrina. Não podemos esquecer da doutrina. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, Deus tem muito a fazer em nossas vidas. Muito a fazer. Mas quer ver Deus se alegrar? É Deus ver uma igreja que segue a doutrina. Aí Deus se alegra. Aleluia. Porque alguns pensam que Deus está se alegrando. Porque Deus está permitindo que você faça, não quer dizer que ninguém está se alegrando com o que você está fazendo. Porque Deus permite você alcançar algumas coisas, não quer dizer que está se alegrando com a sua vida. Deus vai se alegrar com a sua vida se você cumprir, seguir a sua doutrina. Aleluia. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui ele aborda um pecado grave, a prostituição.
Então você observa que Paulo ele se preocupa com a santificação. Ele se baseia em buscar que o povo seja um povo santificado. E aqui ele fala sobre a prostituição. Naquele tempo existia, de forma muito tremenda, a prostituição, o adultério, a fornicação. Os irmãos pensam que hoje em dia o mundo está depravado. Naquele tempo já estava muito depravado, irmãos. Os irmãos lembram que na Bíblia está escrito que 2 cidades foram destruídas, porque Deus não aguentou ver aquela cidade. Sodoma e Gomorra. A promiscuidade tinha tomado conta daquelas cidades, de maneira que Deus não suportou ver. E Deus destruiu com fogo aquelas cidades. Então, na história da humanidade, a humanidade sempre foi muito depravada. Os irmãos veem na Bíblia, por exemplo, você vê até reis, né, que tiveram muitas esposas, concubinas. Salomão, a exemplo, teve 700 esposas e 300 concubinas. Um exemplo disso. No Novo Testamento, aí você observa que, de uma maneira mais forte, a poligamia sendo exonerada do povo de Deus. Porque não podia. Deus não suporta isso. E aqui fala sobre a prostituição. Deus ele exige padrões elevadíssimos de santificação. Deus não suporta promiscuidade no meio do seu povo. E aqui nessas cartas de Paulo a Tessalonicenses, ele já fala sobre... Ele poderia falar de outros pecados. Não, mas ele fala especificamente da prostituição. Os maiores pecados que se encontravam eram de ordem sexual. Então Paulo vem exortar acerca da santificação e cita esse pecado, que é a prostituição. Na sociedade, o pecado sexual era comum, era muito comum naquela época também, não só hoje. Porque alguns pensam, irmãos, que não, hoje em dia está demais, vai chegar a um ponto que ninguém vai suportar mais, está cada vez pior. Já existia muita promiscuidade, mesmo naquele tempo, e Paulo adverte. Agora, e hoje em dia? Também existe. O que nós não podemos permitir que entre na igreja. Aleluia. Aqui está um povo separado por Deus. Um povo liberto, que não pode permitir que isso entre aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Eu e você, nós somos responsáveis para mantermos esse lugar aqui santificado. Quando eu santifico a minha vida, você santifica a sua vida, nós temos um ambiente saudável espiritualmente, porque estamos buscando fazer a vontade de Deus, nos afastando do pecado. Aleluia. E o que o diabo quer é destruir esse lugar. O que ele quer é que aqui não haja santidade. O que ele quer é envergonhar crente. O que ele quer fazer isso? É envergonhar famílias. É isso que ele quer. Agora, se você seguir aquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai cair nessa. Aleluia. Parece que algumas pessoas dão ouvidos a conselhos errados. Eu vejo Paulo aqui em suas cartas, aconselhando a igreja. Paulo escreve aconselhando Timóteo. Paulo escreve aconselhando os Colossenses. Paulo escreve aconselhando os Tessalônicos. Escreve aconselhando diversos povos aqui. Paulo escreve os romanos, os coríntios, dando conselhos. Eu acho que Paulo, para assim, pensa, quem dera que todos ouvissem meus conselhos e seguissem. Quem dera. Talvez ele não teria tanto trabalho. Talvez não haveria tanta preocupação na vida de Paulo se todos seguissem seus conselhos. Aleluia. Mas Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Aí depois escreve a segunda carta aos Coríntios, porque a primeira não foi suficiente. Vamos escrever uma outra carta. Paulo escreve uma carta a Timóteo. Depois escreve a segunda carta a Timóteo. Escreve uma carta a Tessalonicenses. Aí escreve a segunda carta a Tessalonicenses. A primeira carta... então ele vai escrever para alguns lugares 2 cartas. Porque me parece que a preocupação era tão grande que o povo se desviava, enfraquecia, se afastava de Deus, e ele precisava aconselhar mais, buscar e visitar essas igrejas que ele havia aberto. Então havia um trabalho muito grande.
da parte dos apóstolos acerca do povo que precisava de conselhos, mas porque muitos não seguiam conselhos. Não seguiam. E aí você encontra, né, pessoas que você conversa, explica, baseia, fundamenta na Bíblia seus conselhos, fundamenta em estudos o seu conselho, fundamenta na experiência de vida e conta os conselhos. Mas aí você infelizmente se entristece, porque resolvem não seguir esses conselhos. E alguns vão seguir conselhos de jovens inexperientes. E pasmem, alguns vão seguir conselhos de pessoas ímpias, que não têm vida com Deus. O que é muito mais triste para nós. Deixar de ouvir os conselhos de alguém dedicado à obra de Deus, para ouvir conselhos de pessoas que estão lá fora, longe de Deus, vivendo uma vida de pecado. E eu pergunto, o que você quer para a sua vida? Como você deseja estar daqui a alguns anos, seguindo esses conselhos para a sua vida? Glória a Jesus. Irmãos, quando nós falamos assim, é bom estar na casa de Deus, é bom servir a Deus, é bom louvar o Deus, não é porque nós queremos igreja cheia, não, é porque é para o seu bem espiritual. Aleluia. Nós já tivemos uma juventude na casa de Deus e vimos os resultados daquele que serve a Deus e o que não serve. Nós vemos o resultado daqueles que ouvem os conselhos e daqueles que não ouvem. Aleluia. Porque me parece, alguns pensam que nosso objetivo é encher a igreja, conseguir boas ofertas, para construir mais, para fazer mais. Não, o objetivo maior não é esse, não. É o benefício para a sua vida. O maior objetivo é que você tenha uma vida próspera, você prospere, tanto espiritualmente como materialmente. Isso aqui é consequência de vidas prósperas, consequência de vidas abençoadas. E aí você vê o tempo crescendo, a igreja crescendo, porque aqui na igreja habitam pessoas prósperas, tanto espiritualmente como materialmente. E é isso que Paulo buscava, quando Paulo mandava enviar as suas cartas. Paulo queria ver o povo bem, o povo liberto, longe do pecado. Paulo queria tratar aquelas pessoas para que elas tivessem uma vida saudável com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Glória a Jesus. E aí ele fala sobre santificação, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vontade de Deus. E cada um de vós saiba possuir que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai ver na Bíblia muitos exemplos de vasos. Esse aí já é um outro estudo doutrinário que eu vou trazer ainda, já está lá preparado, sobre vasos, tipos de vaso. E você vai encontrar, você vai perceber que existem muitos vasos que talvez você não tenha conhecimento. Mas aí aqui especifica um vaso de santificação e honra. Aleluia. O vaso é o crente. O vaso é você que é o vaso. Nós somos vasos. Aleluia. E aquele aborda que nós estejamos santos e de maneira honrada. O crente que é vaso honrado é o crente que está longe do pecado, liberto do pecado, que não se entrega ao pecado. Esse é o crente que tem um vaso honrado. Aleluia. É esse que Deus tem orgulho de ver. Vaso de honra. Aleluia. E aqui ele vai completando esse versículo com o versículo seguinte: não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Então ele mostra aqui, olha irmãos, que para que você não ande como andam os gentios. O crente é diferente, irmãos. Você foi chamado para uma vida diferente. Foram separados. A palavra santo significa separado. Você foi separado por Deus. A Bíblia diz que você não escolheu o Senhor, mas Deus te escolheu para ser separado. Aleluia. E você, como uma pessoa, como crente que é separado do pecado, agora você vai andar conforme a vontade de Deus. Aleluia. E o que diferencia o crente do mundo? As suas atitudes, suas palavras, seu comportamento. Aleluia.
o seu coração, o amor com que você realiza as ações que vêm sobre você. Então você é diferente. O modo de se comportar, aleluia. Irmãos, o que nós como cristãos, nós temos um vocabulário mais requintado, vocabulário mais polido. Nós não podemos nos envolver com o mundo e falar da mesma maneira que eles falam, porque ali há palavras torpes, palavras maliciosas, aleluia. O modo do crente de falar é diferente, glória a Jesus. Irmãos, você tem que vigiar acerca disso, você se policiar para falar como crente. O que mais você encontra por aí são crentes falando como ímpios. Não pode ser dessa forma. Você é separado. O que mais você encontra por aí são crentes se vestindo como ímpios. Aleluia. Eu me preocupo com isso. Me preocupo. Para mim é muito chato, é muito constrangedor eu chamar um crente para conversar sobre vestes. Chamar para explicar que pode, que não pode, certas vestes. A Bíblia exorta, fala sobre isso. Se vestir de forma decente, honesta, casta. Aleluia. Mas eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu não posso fugir da responsabilidade. Eu tenho que falar, irmãos. Se Deus coloca em meu coração, Deus cobra de mim, eu preciso falar, expor para os irmãos, para as irmãs, acerca disso. Eu não sou o pastor mais exigente, eu não sou aquele mais radical, mas também tem coisas que nós precisamos mostrar, que há indecência, e como crentes temos separados, somos santos, somos diferentes. E nós ficamos orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus venha conscientizar aos irmãos, conscientizar as irmãs, para que não precisemos chegar ao extremo de entrar em detalhes. É mais difícil para o pastor do que para quem ouve, pode ter certeza disso. É mais difícil para mim, pode ter certeza. Mas Deus não me chamou como covarde. Aleluia. Deus não me chamou para ser covarde. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu falo o que Deus quer, quando eu faço o que Deus manda, eu tenho a garantia de que estarei seguro. Nós falamos para o bem dos irmãos, não falamos para mal, não falamos para atacar ninguém, para ofender. Pelo contrário, nosso maior cuidado é ofender alguém, nossa maior preocupação é ofender alguém, mas a verdade precisa ser falada, e às vezes ela dói em algumas pessoas que não querem seguir, mas Deus é aquele que é o dono dessa obra. Deus é aquele que é o dono dessa igreja, aleluia. Ele é o Senhor da minha vida, e a Ele nós rendemos glória, adoração e louvor e obediência. Eu peço uma palavra ao Senhor, Deus, santidade. Peço uma palavra, santificação. Peço uma palavra a Deus, Deus mostra novamente, conserto. É porque a igreja está precisando ouvir, está precisando haver conserto na casa de Deus. Aleluia. Aí você vê na Bíblia, irmãos, diversos exemplos de jovens, homens e mulheres de Deus, que eles não se permitiram influenciar pelo mundo. O Egito, Roma não influenciaram essas pessoas, elas foram diferenciadas. A igreja se formou com pessoas que foram diferentes, pessoas que faziam diferente, não pagavam mal com o mal, mas o mal com o bem. Pessoas que buscavam servir, obedecer ao Senhor. Aleluia. Se você for estudar a história dos apóstolos, eles foram martirizados. Eles morreram pela causa do Evangelho, mas não negaram a Jesus.
E eu fico olhando para nossos dias. Hoje em dia está tão fácil servir a Deus, porque nós estamos num país em que há liberdade de expressão, num país que nós temos liberdade para andar como nós queremos, fazer o que nós quisermos, e muitas pessoas se negam a isso, não sei porquê. Mas o que vem no meu coração, eu pergunto a Deus, como eu me pergunto, por que é dessa forma? O que me vem na mente, no coração é que falta conversão. Aleluia. Falta vida consagrada. Falta vida voltada para Deus. Falta compromisso com Deus. Falta comprometimento com a obra do Senhor. Falta compromisso com os planos de Deus para essas vidas. Aleluia. Quem vai ganhar somos nós, se resolvermos termos uma vida de compromisso com Deus, uma vida comprometida com Deus. Quem ganha somos nós, irmãos. Somos nós. Quando eu resolvi me voltar para Deus de maneira mais profunda, Deus vai me levando a níveis cada vez mais altos. Então Deus quer fazer isso com você. Deus já tem feito isso aqui com muitos irmãos. Deus tem levado pessoas aqui a níveis mais elevados. Aleluia. Deus vai fazer muitas pessoas crescerem aqui nesse lugar. Deus vai levar para longe, para fora. Deus vai fazer porque Deus é aquele que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Quando você tem compromisso com Deus, Ele honra aquilo que Ele promete. Aleluia. E quando você lê esse versículo de número 5, né, ele nos exorta para que nós não andemos como andam os ímpios. Isso aqui Paulo escreveu para crente, para a igreja. Paulo escreve para a igreja em Tessalônica. Não ande como andam os ímpios. Não ande como aqueles que andam nas concupiscências, nas paixões, como aqueles que não conhecem a Deus. Mas tem crente assim, que anda na concupiscência, nas paixões, parecendo ímpio. Parece que ama que os ímpios amam, né? Tem paixão por aquilo que é do mundo. Aí você procura essa mesma paixão com as coisas de Deus. Cadê? Parece que alguns perderam a paixão pelas coisas de Deus. Ei, calamassuri, calamassuri. Não perca o seu coração. Aleluia. Não deixe seu coração se afastar de Deus. Coloque o seu coração nas coisas de Deus. Aleluia. Que o seu coração esteja voltado para as coisas do Senhor. Aleluia. Quer uma juventude abençoada? Quer? Se volte para as coisas de Deus. Ponha seu coração nas coisas do Senhor. Quer uma fase adulta, um casamento abençoado? Se coloque as coisas de Deus na sua vida. Coloque seu coração nas coisas de Deus. E você vai ver o resultado que isso traz para a sua vida. E é uma palavra que serve para todos. Para adolescentes, para jovens, para adultos, meia-idade, e senhor, senhora, idosos, idosas, para todos nós. Deus tem planos com todos. Parece que algumas pessoas pensam, não, hoje para mim já acabou. Já fiz 40 anos e acabou. Não. Deus ainda tem muito a fazer após os 40. Até os 50 anos para mim não dá mais. Deus não tem mais planos comigo, não. Mesmo após os 50, Deus tem muitos planos ainda para a sua vida. Já fiz 60. Deus ainda tem planos com pessoas idosas. Aleluia. Eu peço a Deus, sabe o que eu peço a Deus? Deus, abre a visão espiritual de todo aquele povo. Abre, Senhor, essa visão espiritual. Porque nós limitamos o agir de Deus. Nós limitamos. É nós que colocamos limites. Você não acredita? Qual a parte do evangelho que funciona? Qual a parte? A parte que você pratica, que você crê. Se você não acreditar, não crer, não praticar, não vai funcionar na sua vida. Mas quando você crê, né? Aleluia, você pratica, ele vai funcionar na sua vida. Aí nós, com nossa visão limitada, Deus vai fazer isso aqui na minha vida.
até ali eu vou. Depois dali, só milagre. É claro que é só milagre. Porque o Deus que você serve é um Deus de milagre, meu filho. Aleluia. É porque nós que já estamos fazendo a obra de Deus, nós olhamos para trás e nós lembramos de onde saímos e aonde estamos. E nós vemos que só por obra de Deus nós estamos aqui. Mas eu não posso me limitar a achar que acabou. Eu tenho que pensar assim, ó, por milagre de Deus, eu vou alcançar mais ainda. Daqui a 10 anos eu vou parar e pensar, eu estava em 2021 em alta universidade, hoje estou aqui por milagre e obra de Deus. E assim nós continuemos na dependência de Deus. É assim que Deus conduz, irmãos, você na dependência dele. Eu acho que só o milagre para eu alcançar níveis maiores. Mas Deus pode fazer isso na minha vida. Eu converso com minha esposa, eu falo, eu não sei como Deus vai fazer isso. Eu vi ali o irmão profetizando, falando, eu não sei como vai ser isso. Mas, aí eu paro na minha mente, com a minha mente limitada, eu paro assim, não. Mas até aqui, eu penso, após isso, eu tenho que crer no milagre de Deus. E é por isso que a Bíblia fala assim, que você vai ver de fé em fé. É pela fé. É a prova se você vê, é a prova daquilo que você não vê. É a fé. É o firme fundamento. Então você se fundamenta na fé para acreditar naquilo que você não está vendo ainda. É você viver não pelo que está vendo, mas pelo que crê. Aleluia. E quando nós vemos Paulo falar para o povo de Tessalônica, nós acreditamos que Paulo esperava ver nesse povo uma vida dedicada a Deus, para que alcançassem coisas grandes da parte do Senhor. Paulo queria alguém que trabalhava, tinha experiências com Deus. Diz a Bíblia que Paulo, para que não se exaltasse pela excelência das revelações, olha, para que não se exaltasse pela excelência das revelações, Deus revelou coisas para eles tão tremendas, que precisou colocar um espinho na sua carne, para que ele se exaltasse. Para reter Paulo, não, se ele não tiver algo para se lembrar de mim, ele se afasta, ele sai do caminho. Vou pôr aqui na vida de Paulo um espinho. E aí Paulo até ora a Deus com fé, ora a Deus com fé. Por 3 vezes Deus fala, não Paulo, a minha graça te basta Paulo. Aleluia. Ei, calamassuri andacá. Aleluia. Glória a Jesus. Mas eu estava orando, eu estava pensando, Deus me usou aqui, certo dia, pela manhã, para curar pessoas. Deus me usou para curar pessoas aqui nesse lugar, pela misericórdia do Senhor. Aí eu estava em casa outro dia, com meus filhos, né? Aí meu filho começou a ficar com soluço, né? Soluço. Que isso? Soluço, pai. Peraí. Sai em nome de Jesus. Procura soluço aí. Ele passou soluço. Aí eu oro a Deus, Senhor, ora por mim. Já coloquei a mão na minha testa assim. Sai, renite, em nome de Jesus. A gente não saiu até hoje. Eu preciso me lembrar que Deus é quem faz na minha vida. Eu creio que Ele pode me curar dessa renite. Eu creio que Ele pode me curar. Mas Ele não quis curar ainda. Aí eu lembrei de Paulo. Paulo orava por pessoas, Deus fazia milagres e maravilhas, prodígios, mas Paulo não foi livre do espinho na carne, para que ele se aperfeiçoasse na fraqueza. Aleluia. E aí o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, que você vai viver a sua vida com Deus, não importa a circunstância, a dificuldade, a adversidade, mas uma coisa tem que saber, que Deus é contigo. Ele está na sua caminhada, na sua jornada. Aleluia. Pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir dificuldade, qualquer que seja, mas o importante é que você está com Deus na sua vida. Deus vai até te usar para pessoas, para abençoar vidas.
Talvez vindo no seu coração, na sua mente, você questionar Deus, mas Deus, por quê? Talvez a sua compreensão humana falhe, seja muito pequena para você entender todos os planos de Deus, todos os projetos. Porque nós, às vezes, irmão, nós recebemos notícias, nós recebemos de Deus algumas coisas que nós não entendemos. Mas se você permanecer em obediência ao Senhor, aí você vai perceber Deus abrindo portas. Você vai começar a entender os planos do Senhor. Eles são tão grandes, mas tão grandes, que às vezes Ele faz em sua vida algo que você não entende. E você vai entender aos poucos. Isso é porque você tem um Deus muito grande, irmãos. E a limitação humana é algo muito terrível. Glória a Jesus. Que nós possamos entender que Deus é um Deus poderoso em nossas vidas. Aquele que tudo pode fazer. Que nós possamos manter nosso vaso em santificação e honra, para que Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas.